queria me manifestar sobre inúmeros comentários que nós estamos vendo exatamente na tela, para que possamos tomar um banho de arruda em relação aos erros que cometemos no passado e não podemos cometer novamente. Qual? Veja, o Lula voltou de viagem e disse: não podemos ter medo da política. Não podemos comemorar e querer resolver o problema da política no judiciário. Isso fez com que nós levássemos a uma quase destruição do mundo político, a eleição do Bolsonaro, a injusta prisão do Lula. Esta foi a lógica da Lava Jato. Convencer os magistrados de que deveriam purificar a política. Então, nós precisamos encarar a política na política. Nós tivemos aí duas passagens, e falar de um terceiro fato, no Supremo Tribunal Federal. Quais? A condenação do Collor, agora a questão do processo do Lira, que já me refiro especificamente, e não poderia deixar de dizer que hoje é capaz de habemus papa, ou seja, as notícias é que hoje deve o Lula nomear o Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Mas há uma comemoração, vamos dizer assim, quando nós vemos o processo do Lira ser pautado. Lá, o que vai ser decidido é exclusivamente se será recebida a denúncia contra o Lira ou não. Quando o Supremo faz isso, a sensação política é que a cabeça do Lira está entregue ao judiciário e que isso, de alguma maneira, coloca o Lira sob risco e, com isso, ele é obrigado a ceder politicamente. Eu quero lembrar que essa é uma tentativa, uma sensação de nós resolvermos o problema da política no judiciário. Alguns comentários estavam: vamos à rua para condenar o Lira. Vamos pedir a condenação do Lira. Nós temos que resolver o problema da política na política. E essa manutenção da ideia lavajatista está na condenação do Collor. Veja que o único voto pela absolvição do Collor foi do Gilmar Mendes, quando o Gilmar Mendes diz que o processo seria nulo, não haveria prova, porque as delações realizadas, uma confirmou a outra, foram delações trocadas, e não havia prova contra o Collor. O que eu quero dizer com isso? É que nós precisamos, quando eu disse tomar um banho de arruda em relação aos erros do passado, nós precisamos de nos livrar dessa herança maldita da lógica lavajatista. E nós mesmos. Eu acabei de dizer de uma lembrança, me desculpe me alongar, mas uma lembrança de um texto fundamental de uma juíza chamada Maria Lúcia Caram. E ela escreveu um texto chamado A Esquerda Punitiva, mostrando como, neste ponto, há, por vezes, um erro nos progressistas de colocar água no moinho de um país que é o terceiro que mais prende no mundo, prende errado, prende pobre, acusado de tráfico, acusado de crime contra o patrimônio, tem poucas prisões em relação a homicídio e estupro, então nós precisamos rever isso, mas, ao mesmo tempo, continuamos colocando água nisso quando se fala de corrupção, de uma sensação falsa, que relembra a campanha do Jânio Quadros, varre, vassourinha, a campanha do Collor, que é caçador de marajá, e nós continuamos nos iludindo em relação a isso. Nós temos que combater, sim, a corrupção, mas não podemos nos iludir e achar que nós vamos resolver o problema das relações políticas no judiciário. Porque nós já vimos que esse lawfare, essa guerra híbrida, aonde dá. Lembrar que o Pacheco foi candidato a presidente. Quem eram os outros candidatos? Rodrigo Marinho, Eduardo Girão. Ou seja, nós precisamos resolver a questão do Congresso nas eleições.
E que bom que o Lula está agora dando, depois das viagens internacionais necessárias, a devida atenção nas relações políticas. Me desculpe ter me alongado, né, na resposta. Não, tudo bem, a gente quer ouvir a Cris também. Cris, bom dia. Bom dia, Vivian, todo mundo que está aqui com a gente. Eu até quero, Vivian, já, depois que a gente terminar aqui com o doutor Fernando Fernandes, eu comento a votação de ontem, o Lira, mas eu quero aproveitar aqui a presença sempre muito lúcida e esclarecedora do doutor Fernando aqui com a gente e parabenizá-lo por isso que ele acabou de falar. É um raciocínio importante, brilhante, porque, de fato, concordo, doutor Fernando Fernandes, a gente tem que acabar com essa lógica lavajatista na política. Isso é péssimo, isso fez muito mal ao país e ainda faz. Agora, o que eu quero trazer aqui para o nosso debate é o seguinte, de fato, a gente tem que ter essa preocupação que você traz aqui. Agora, o Arthur Lira tem muito que ser investigado, isso é fato. O nome dele aparece em muitas investigações e muitas suspeitas, e ele, obviamente, no governo passado, de quem ele era aliado, ele foi blindado dessas investigações. Agora, não tendo mais essa blindagem, nós também temos os órgãos, por exemplo, como a Polícia Federal, né, se sentindo, digamos assim, mais à vontade para agir e atuar nessas investigações. Tanto que hoje a gente está vendo a Polícia Federal nessa operação com relação àquele escândalo revelado, inclusive, por reportagem da Folha de São Paulo, né, do kit robótica para escolas do Nordeste, Alagoas, sobretudo, né, escolas que não têm água, enfim, escolas em situação extremamente precária. Então, assim, é fato, ele tem o que ser investigado, né? E os órgãos têm que fazer o seu papel, né? Então, como é que a gente fica tendo essa preocupação de não ter essa lógica punitivista lavajatista, né? Mas, ao mesmo tempo, há necessidade de investigar também esses escândalos. Claro, correndo o risco de que esse, digamos assim, timing seja interpretado como uma perseguição, digamos assim, contra esse personagem, Arthur Lira. Então, assim, é um quebra-cabeças muito complicado. Eu queria ouvi-lo nesse sentido. Deixa eu só aproveitar rapidinho a tua pergunta, Cris, e passar a notícia da Folha de São Paulo que a gente tem aqui, exatamente disso que você acabou de falar, né? Essa investigação com essa operação da Polícia Federal, que cumpre hoje mandato nessa quinta-feira. O caso teve origem, como a Cris falou, a partir de reportagem da Folha, a gente vai colocar o print já, publicada em abril do ano passado, sobre aquisição em municípios de Alagoas, todas assinadas com a mesma empresa, pertencente a aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira. E aí, gente, a Polícia Federal, então, investiga essas fraudes que podem ter gerado um prejuízo de 8,1 milhões. São cumpridos hoje 26 mandados de busca e 2 de prisão temporária. Por favor, doutor Fernando, agora a pergunta da Cris era só para a gente compor aí. Cris, obrigado. E dizer o seguinte, de fato, o governo Bolsonaro montou um grande esquema de blindagem, escolhendo o procurador-geral, e passou muito tempo blindado em relação a isso. E, evidente, nós temos um judiciário e um Ministério Público que está profundamente ligado às relações políticas. E nós precisamos redemocratizar o Poder Judiciário e o Ministério Público em relação a isso. Nós temos que separar a discussão política das questões jurídicas. Ou seja, as instituições precisam funcionar. Essas blindagens precisam terminar. Não só o Lira, mas todos aqueles que tiveram investigações interrompidas devem ser investigados, devem ser denunciados, e, inclusive, o Supremo Tribunal Federal precisa tomar uma decisão coerente em relação ao foro de prerrogativa. Ou seja, tem foro de prerrogativa em todos os processos ou não tem? Não pode, uma hora, tomar uma decisão, outra hora tomar outra. E, com isso, eles têm que responder em relação aos atos. Mas nós não podemos discutir isso ao mesmo tempo que nós discutimos as questões políticas. Ou seja, nós não podemos fazer uma crítica ao Lira em relação à política que o Congresso está fazendo
e imediatamente dizer: olha, queremos que ele seja condenado no Supremo. Acho que o Lula, por exemplo, certa vez, em uma entrevista, perguntaram a ele sobre o Bolsonaro. Ele disse: a questão do Bolsonaro com a justiça é uma questão dele com o judiciário. Eu desejo que ele tenha o devido processo legal e um juiz imparcial que eu não tive. Eu acho que essa é a nossa resposta. Agora, evidente que as instituições precisam voltar a funcionar. E essa é uma questão fundamental, porque é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal está sendo demandado, inclusive, corretamente, ou apoia as decisões do Alexandre de Moraes, mas demandado para resolver todos os atos relacionados ao dia 8. Por quê? Porque as instituições ainda não estão funcionando. O Ministério Público de primeira instância, o juiz de primeira instância de Brasília, eles precisam iniciar a efetivar as acusações também dos atos golpistas, para que se tenha segurança em relação à nossa democracia e para que o Supremo Tribunal Federal consiga fazer o caminho de retornar ao seu local de origem. E é evidente, não é aqui fazer um discurso de deixar para lá ilegalidades cometidas, seja de corrupção, que são graves, muito mais ainda, algo que nós não podemos de maneira nenhuma esquecer e que tem que ter condenações exemplares, que são os atos golpistas do dia 8. Mas separarmos essas relações políticas das questões judiciais. Ou seja, ganharmos na política as relações do Congresso, prepararmos para ganhar na política a eleição do próximo Congresso e tratarmos das questões judiciais como elas devem ser tratadas.